Iniciada, presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa reunião de junho de 2021. Estamos iniciando o último dia de reunião, dia 24 de junho de 2021, a sessão da parte da manhã. Então, eu vou só apresentar aqui o colegiado, que está todo completo e presente. Rapidamente, conselheiro Mário. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo, pode abrir o microfone? Bom dia. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. E eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. Nós, então, seguindo aqui sempre a nossa diretriz, vamos, então, iniciar pelos processos que têm pedido de sustentação oral, e aí nós vamos direto para o número 75 da pauta, que é o primeiro mesmo da nossa sessão de agora, da manhã, né, do dia 24, recorrente, Fazenda Nacional, interessado PepsiCo do Brasil, Limitada. Aí eu peço, então, ao nosso suporte para verificar se o representante do contribuinte já se encontra presente na sala de espera, doutor Daniel Franco Calixto Besser. Tem também aqui um registro de que haverá um acompanhamento por parte do departamento jurídico da empresa, doutora Carla Pereira da Silva e doutora Audrey Yumi Shimabukuro. E também temos uma inscrição para acompanhar todos os julgamentos por parte da Fazenda Nacional, da procuradora doutora Patrícia. Então, eu peço que verifique, por favor, se essas pessoas já se encontram na sala de espera para adentrarem a nossa sala. Presidente, eles já se encontram na sala de espera. Pois não, então podemos já convidá-los, por favor. Ok, para a convocação. Doutora Patrícia Amorim, por favor, verificar a mensagem no chat para ingresso na sala de julgamento. Item 70. Doutora Patrícia Amorim, por favor, verificar a mensagem no chat para ingresso na sala de julgamento. Item 75 da pauta, doutores Daniel Franco, Carla Pereira, Audrey, por favor, verificar a mensagem no chat. O processo será julgado agora. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Então, vamos já aguardar, né, a entrada dos representantes. Já tem alguém aqui entrando, né? Bom dia, excelências. Bom dia, doutor Daniel, bom dia, doutora Patrícia, né? Bom dia, nosso colegiado aqui, bom dia, está completo e temos também a presença da procuradora da Fazenda, que acompanha todos os julgamentos. Então, nós temos também aqui representantes do departamento jurídico da empresa, não é isso? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos, então, ainda vem mais alguém? Não, né? Porque tinha duas pessoas inscritas, doutora Carla e doutora Audrey. A senhora é? Sou a Carla. Prazer, tá. Bom dia. Bom dia. Certo. Então, podemos iniciar e eu vou, então, apregoar aqui o julgamento. Relatoria o primeiro processo da pauta, número 75, relatoria da conselheira Ana Cecília, processo recorrente Fazenda Nacional, interessado PepsiCo do Brasil Limitada. Vai haver sustentação oral, a relatora vai fazer o relatório, e aí depois, então, o patrono terá os 15 minutos, vai ser o doutor Daniel, não é isso? Que vai fazer a sustentação oral. Correto. Por favor, então, conselheira Ana Cecília. Aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o acórdão de final 537, proferido pela primeira turma ordinária em 8 de agosto de 2018. Eu faço a transcrição da ementa do acórdão recorrido abaixo. No que se refere ao recurso especial de folhas 320 seguintes, houve sua admissão por meio do despacho de folhas 330 e seguintes para rediscutir a aplicação da
legislação mais benéfica na apuração da multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Só essa questão da retroatividade benigna. Em seu recurso, a Procuradoria traz as alegações acerca da multa aplicada e, presidente, se a senhora me permitir, como essas alegações elas são as mesmas em todos os processos, eu não sei se seria o caso de fazer aqui a leitura de todos os pontos que a Procuradoria faz, mas eu vou apenas para a conclusão, né? Sim. Pode resumir, é uma matéria bastante conhecida já. A discussão é a respeito da aplicação do artigo 35A, e aí no acórdão recorrido, como foi aplicado o 32A, a Fazenda está pleiteando a aplicação do 35A, que ela entende que, em razão da existência de obrigação principal, o lançamento, né, se deu em decorrência de obrigação principal e obrigação acessória, aí seria o caso típico aqui da aplicação desse artigo, segundo a Fazenda Nacional, né? E aí a Fazenda pede que seja feita uma comparação, né? Ele entende que o acórdão recorrido não aplicou corretamente a multa e que a multa deve ser aplicada com o seguinte parâmetro: deve ser feito o somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal nos moldes do artigo 35, em sua redação anterior a 11.941, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias nos moldes do parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo 32 da Lei 8.212, de 91, em sua redação anterior à Lei 11.941, de 2009. A multa aplicada de ofício nos termos do 35A, acrescido pela Lei 11.941, de 2009. Aí, em sede de contrarrazões, o sujeito passivo alega que a ausência de similitude fática, né, entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, sustentando que não houve demonstração da divergência de interpretação quanto aos artigos 32 e 32A, alega que a situação verificada no auto de infração aqui é tratada exatamente aquela descrita no artigo 32, inciso 4º da Lei 8.212, motivo pelo qual, por se tratar de uma penalidade específica prevista em lei, deve ser aplicada a recorrida à multa estabelecida no 32A. Em razão da falta de similitude entre o acórdão paradigma e objeto do recurso em questão, deve ser negado seguimento. A multa que deve ser aplicada à recorrida em razão da falta de informações GFIP, de prêmios pagos a empregados em campanha de incentivo, é a prevista no artigo 32A da 8.212, que não tem qualquer vinculação a tributo eventualmente não pago e nem declarado, pois essa é a multa específica que se aplica ao contribuinte que deixar de apresentar a declaração, a fiscalização de dados relacionados a fatos geradores, bases de cálculo, valores devidos da contribuição previdenciária, ou apresentar tal declaração à fiscalização de dados relacionados a fatos geradores, bases de cálculo, valores e valores devidos de contribuição, ou apresentar tal declaração com incorreções ou omissões. E aí, essa é a síntese aqui da situação, presidente. Obrigada. Podemos então, passar para a sustentação oral, por favor, doutor Daniel. Excelências, antes, apenas um esclarecimento, também foi interposto recurso especial pela PepsiCo do Brasil. Eu gostaria de saber se essa matéria também está sendo tratada na presente audiência. Não, porque foi negado o segmento. Certo. Bom, perfeito. Então, vamos continuar com a análise do artigo 32A. Vou até, doutor, olhar novamente no processo, porque, pelo que me consta, há um despacho de admissibilidade negando o segmento ao recurso do senhor. E aí houve... O recurso tinha sido admitido. Deixa eu só conferir, posso ter me equivocado. Essa questão, por gentileza. Inclusive, pelo que, se você me permitir, a própria PepsiCo elenca como precedente divergente justamente a caracterização de que as verbas que originaram as multas aplicadas não constituem fato gerador de contribuições previdenciárias.
Eu estou só tentando abrir o processo para conferir e posso ter me equivocado, tá? Mas é porque, a princípio, eu tinha visto que o despacho não tinha admitido. Só um minutinho. Claro. Eu já olhei aqui, foi negado o segmento e foi dada ciência. Pelo que eu vi aqui, peço que até confiram. Foi negado o segmento e dado ciência, poderia sim, não sei nem se seria o caso de agravo, teria que olhar a questão em si, que às vezes tem direito ou não ao agravo, né? Mas pelo que eu vi aqui, peço que olhem também. Eu não consegui abrir ainda, presidente, mas se eu estou me recordando bem, Eu até verifiquei tinha, no aqui. despacho dizia que não cabia agravo. Tá? Ah, Aí sim, eu não posso cabe estar me agravo, confundindo. Eu vou só conferir aqui. Não cabe mesmo, está aqui. Pode ser que tenha algum recurso admitido nas obrigações principais, ou esse aí é de obrigação principal e acessória, conselheira Nancy. Deixa eu ver aqui. Que é só acessória, Mário. Se eu não É só tiver, acessória. é só acessória. Eu acho que a principal está em outro processo, não? A principal é discutida em outros processos, correto. Pode ser que tenha recurso na principal, ou alguma coisa do tipo, e aí, mas aqui na acessória é só o recurso da Fazenda Nacional mesmo para discutir a questão da retroatividade. Ok. Então, é isso mesmo. É o recurso da Fazenda Nacional, retroatividade benigna mesmo. Bom, perfeito, excelência. Então, vou começar justamente por essa parte, fazer uma breve apresentação. Gostaria apenas, então, de compartilhar minha tela com Vossas Excelências, apenas para demonstrar um breve PPT. Gostaria de confirmar, por gentileza, se vocês estão vendo. Ainda não, doutor. Certo. Agora é possível verificar? Sim. Sim, de minha parte, sim. Eu não sei se todos estão vendo, mas eu estou. Sim, eu estou. Estou vendo. Então eu acho que está tranquilo. Perfeito. Como dito, nada mais tem a acrescentar ao relatório, apenas que tratava-se na origem de multa de 100% em face da recorrente, enquanto que o CARF decidiu pela aplicação da retroatividade benigna justamente em força do artigo 32A da Lei nº 8.212, enquanto que a União Federal pleiteia a aplicação do artigo 35A da Lei nº 8.212. Bom, conforme já exposto, a própria recorrida alega que tratam-se de, enquanto que a União visa a aplicação de multa genérica, a recorrente visa a aplicação da regra específica para o caso. Como dito, o que originou as infrações no presente processo tratam-se de supostas omissões ou incorreções pela recorrida, em face de não terem sido declaradas, como o fato gerador de contribuições previdenciárias, verbas pagas a título de bonificação por superação de metas de vendas, verbas esporádicas. Bom, justamente em face disso, foi aplicada pelo CARF, por face da retroatividade benigna, o artigo 32A da Lei nº 8.212, que, em síntese, determina a aplicação da multa de R$20 para cada grupo de 10 informações omitidas ou incorretas. Enquanto que a União Federal pleiteia a aplicação de multa de ofício no percentual de 75% sobre a totalidade da diferença de imposto ou contribuição. Então, como se vê, o presente caso trata de incorreções ou omissões em GFIPs, justamente por não terem sido declarados suposto fato gerador de contribuições previdenciárias. Então, não se trata de aplicação genérica dos lançamentos de ofício. Então, portanto, a penalidade aplicada pelo CARF está correta, justamente por se tratar de norma especial, enquanto que a União Federal visa a aplicação de norma geral. Inclusive, no presente caso, peço vênia a Vossas Excelências de que seja observado que houve a decadência parcial do que tange a obrigação principal nos períodos de novembro de 1999, de agosto de 1999 até novembro de 2000. Portanto, essa observação também deve ser relevante para o presente julgamento, justamente porque aqui se trata de obrigação acessória. Então, também deve ser reconhecido, ao mínimo, que houve a decadência parcial, justamente não sendo aplicada essa penalidade no que tange a decadência reconhecida no principal. Ainda que assim não se entenda, deve ser ressaltado também, conforme precedentes ilustrados à folha 5 da recorrente,
a próprio CARF e o próprio CSRF já possuem esse entendimento de que a multa acessória, quando é reconhecida a decadência do principal, não é aplicada. Bom, inclusive nesse ponto, agora, caso assim também não se entenda, que deve ser ao menos assegurada a aplicação do artigo 35, 32A, no que tange aos períodos onde onde foi reconhecida a decadência do principal, justamente em razão dos precedentes elencados pela recorrente às folhas 8, porque não há multa de ofício a se comparar. Então, apenas para fazer uma breve síntese dessa exposição, gostaria de mostrar, excelência, o próximo slide. O pedido 1 seria o cancelamento integral, justamente que foi objeto do recurso especial, porém, como Vossas Excelências dizem, já foi negado provimento. O pedido 2 seria a invalidação das multas, justamente em razão da decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, onde o processo principal já foi reconhecido, inclusive já está encerrado, a decadência dos períodos relativos a agosto de 99 até novembro de 2000. Caso assim não se reconheça, que ao menos se mantenha a aplicação da multa específica do 32A, justamente por se tratar de norma especial, enquanto que o artigo 35A é norma geral. E, por fim, caso assim não se entenda, que ao menos seja mantida a aplicação da multa do artigo 32A no que tange ao período decaído, que seria agosto de 99 até novembro de 2000, conforme já dito, a própria recorrida elenca nos seus memoriais a folhas 8. Muito obrigado, fico à disposição de Vossas Excelências. Obrigada, doutor Daniel. Vamos então, podemos então passar ao voto? Alguém tem alguma pergunta? Pois não, então, conselheira Ana Cecília. Primeiro, enfrenta a questão alegada acerca do conhecimento, presidente. A recorrida, como eu já havia relatado, sustenta a impossibilidade de conhecimento do recurso, essencialmente em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Aí, para o fim de avaliar a divergência, eu faço aqui um quadro comparativo entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma 9202-002-193. Aí que o acórdão recorrido, ele trata de obrigação. Ficou congelado, conselheira Ana Cecília. Travou lá. Só um minutinho, vamos ver, pode ter havido algum probleminha lá na internet. Conselheira Ana Cecília, vai precisar talvez sair e voltar, porque congelou a sua imagem. Ela já foi avisada, inclusive pelo WhatsApp, para verificar. Já deve ter saído para retornar. Está saindo para retornar. Eu peço que, à exceção de quem estiver falando, que mantenham, por favor, os microfones desligados para evitar ruído.
Presidente, talvez seja o caso de ligar para ela, eu mandei mensagem pelo WhatsApp e ela nem recebeu, então possivelmente ela está sem internet. Pois é. Bom, eu vou tentar ligar para ela, né? E aí, se confirmar efetivamente esse problema, nós então interromperíamos o julgamento e aí eu convidaria os patronos para novamente comparecerem aqui às 14 horas, só para continuarmos o julgamento, né? Para não ficar uma coisa mais certa. Mas eu vou verificar ainda, vou tentar falar com ela por telefone. Oi, Ana, você está sem internet? Agora eu estava relatando, agora que eu vi que eu caí, não Sim. tinha visto, e aí eu terminei de votar agora. Tá bom, então. Eu não sei em que momento foi que parou, não sei se vocês escutaram meu voto sobre conhecimento. Não. Você parou logo no A início. doutora Maria Helena ela já está na sala de novo. Ok. Abre aí, Cecília. Você está com a câmera ligada. Nós não vimos nada do seu voto. Só para constar, eu já terminei de votar o conhecimento. Mas vamos então. Certo. Então, voltamos então, a conselheira então conseguiu já o contato novamente, estamos aqui todos ouvindo e vendo bem a conselheira, ela vai continuar o voto. Vou colocar na outra tela aqui para enxergar que vocês estão presentes me ouvindo. Só um parênteses, é a cara da Ana Cecília fazer isso, né? Não, e eu já estava. E aí, terminar o voto, eu perguntei assim, presidente, eu posso passar para o mérito ou vocês preferem julgar o conhecimento? Ninguém respondia. E aí, o presidente, aí na hora que eu abri, tinha que. Eu comecei pela questão do conhecimento, alega a recorrida à impossibilidade de conhecimento do recurso, essencialmente em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, para o fim de avaliar a divergência jurisprudencial suscitada pela recorrente, faço oportuna a comparação entre os julgados, e aqui eu faço a transcrição eu faço um quadro comparativo entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma 9202002193. Aí aqui eu faço uns grifos no sentido de demonstrar que tanto no acórdão recorrido quanto no acórdão paradigma foram lançadas obrigações principais e a obrigação acessória, essa referente à questão da GFIP, ou com dados, ausência dos fatos geradores, dados incorretos. E aí, o acórdão recorrido, diante do contexto, né, que é semelhante ao do paradigma, ele entendeu por aplicar, fazer a comparação entre o artigo 32 e o 32A. Já o acórdão paradigma entendeu que seria o caso de aplicação do artigo 35A da Lei 8.212. Então, em contextos semelhantes, as posições adotadas foram distintas. E aí eu estou entendendo que, aqui abaixo na conclusão, que da comparação entre as citadas decisões, extrai-se que ambas decorrem de lançamentos de obrigações acessórias, né, não apresentação da declaração, ou apresentação da declaração inexata, e principais. Cabe esclarecer que, não obstante as obrigações principais sejam distintas, para fins de conhecimento, a similitude fática analisada sob a ótica da matéria sobre a qual se visa a reapreciação, qual seja a multa decorrente desse cumprimento de obrigação acessória, e a gente avalia esse contexto aí no qual o lançamento decorreu do descumprimento de obrigação acessória e principal. Assim, considerando a norma regente do tema, a existência de lançamento de obrigação principal independente da rubrica, juntamente com a acessória, é suficiente para a identificação da similitude fática entre os acórdãos transcritos anteriormente. Portanto, demonstrada a semelhança dos fatos e a adoção de posicionamentos distintos, resta comprovada a divergência jurisprudencial suscitada, uma vez que o acórdão recorrido
diante do lançamento de obrigação principal e do AI 68, aplicou a comparação entre o artigo 32 e 32A da Lei 8.212, e, por outro lado, o paradigma também, diante de obrigação principal e do AI 68, aplicou o artigo 35A do mesmo diploma legal. Em razão do exposto, eu voto por conhecer do recurso. E aí eu indaguei se eu prosseguiria no mérito ou se votaria por... Não, eu vou tomar, então, os votos quanto ao conhecimento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso já começar a tomar os votos? A conselheira, então, está conhecendo do recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu também acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Agora, então, podemos passar ao mérito, por favor. Presidente. No que se refere à aplicação da legislação mais benéfica na apuração da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, após reiteradas discussões sobre a matéria, o CARF sedimentou o posicionamento que restou simulado nos seguintes termos. E aí aqui eu menciono a súmula 119, né, que dispõe que no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declarações de EFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referente a fatos geradores anteriores à vigência da medida provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória aplicáveis à época dos fatos geradores com a multa de ofício de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430. Portanto, considerando os argumentos trazidos pela recorrente, bem como as informações dispostas no relato fiscal, o presente caso concreto atrai a aplicação da súmula CARF 119 de observância obrigatória pelo colegiado. Diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso especial e no mérito dar-lhe provimento. Bom, querem fazer alguma consideração? Posso já tomar os votos? Então, já é um assunto conhecido, né? E aqui nós estamos tratando, pelo que está aqui na emenda, né, conselheira, do período de apuração de 1/11/2006 a 30/11/2006, não é isso? Conselheiro Mário. Está sem voz. Esse meu computador está muito lento, eu clico para abrir o microfone, ele demora um tempinho. Eu percebi aqui, inclusive já não estou conseguindo porque não abro o e-processo, mas realmente tem informação de que, agora nem sei se é se o número do processo está correto, que eu não consegui abrir, que o processo 35.464.004558/2006-05, que é pela uma informação fiscal que eu vi. Vou abrir aqui de novo, presidente. Bom, sim, apenas gostaria de fazer uma observação no que tange a decadência, conforme foi exposto, para que seja observada essa matéria também. O processo principal, houve o reconhecimento da decadência parcial dos méritos. É isso que eu estou querendo falar, presidente. Eu vou conseguir abrir o processo aqui, só para verificar. É o da principal, Mário, que você está vendo? É o da obrigação principal. Eu estou abrindo porque ele está citado numa informação fiscal que é decorrente de uma diligência solicitada pelo colegiado ordinário. Então, é 35.464.004558/2006-95, se eu não me engano. É 35, pode repetir, por favor, 35? Pelo que porque está errado aqui na informação fiscal, mas é o 35, tá 05, só que o final é 95. 35.464.004558/2006-95. Aí o representante da parte, acho que recorrida, se tiver alguma correção, mas eu acho que é esse mesmo, o número. E aqui tem um reconhecimento de decadência. Só vou verificar... Mas esse exercício é 2006.
É o que eu estou Sim. dizendo. A gente está tratando 2006. O contribuinte falou dos anos 90, não é? Até quando Não, isso? o processo aqui é de 2006, presidente. Talvez seja o ano. Período. Eu estou falando do período. Bom, é Não, estranho deixa eu- mesmo o processo ser de 2006 e o período ser 2006, só se estiver errado, é isso que eu estou dizendo. Não está Eu tratando de período dos anos 90 aqui. Até para ajudar Vossas Excelências, pelo que nós apuramos, os períodos envolvidos, tanto do principal quanto do acessório, são agosto de 99 a maio de 2006. E no principal foi reconhecida a decadência parcial do período de agosto de 99 até novembro de 2000. Sim, mas aqui o que a gente está tratando é 1 de 11 de 2006 a 30 de 11 de 2006. Não está atingindo o período. Não. É o que está na ementa aqui. Bom, Alguém conseguiu esse- entrar no e-processo? Alguém está entrando? Eu esse estou entrando processo foi aqui, mas julgado tá aqui, bem- Mário? O principal foi julgado? Tem acórdão? Foi julgado Porque aqui. ele está tem aparecendo acordo. aqui no site do CARF como, a menos que esteja errado esse número, mas ele está dizendo como nenhum registro encontrado. Você tem o número do acórdão? Espera aí, No presidente. principal, Não encontrei o principal no site do CARF. O número do acórdão está aqui. Eu não sei se tem acórdão de Câmara Superior, mas na informação fiscal, eu vou passar aqui, presidente. Já o número do achei. É 230200. Não, isso aqui, não sei se é uma resolução. Deixa eu ver. Isso, na Não, é resolução. acórdão. 2302000602. 602. A gente tem a definição do principal? É isso que eu estou lendo. Me aqui. parece que tem. É porque o processo está muito lento e eu não estou conseguindo achar Eu ainda. estou Mas olhando vamos no achar. site já. Se é esse processo, 35 464 00 4558 2006 95. Salário indireto, premiação e incentivo. É isso. Aí tá, o resultado qual é? Acórdão, da terceira Câmara, com maioria de votos, conceder provimento parcial contra preliminar de decadência, nos termos do voto do relator. O conselheiro Rogério Leles, tarará. Votou, o conselheiro Rogério Leles votou diferente em relação à decadência. Agora eu vou ver o resto. Quanto à parcela não decadente, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso. Então, eu estou dizendo, se aqui a gente está tratando dos períodos de 2006, não tem a ver com essa decadência, é o que sobrou mesmo. Não, presidente, é só para, pelo menos, acho que, não sei, mas eu acho que a gente faz assim, é para no período em que a obrigação principal foi atingida pela decadência, eu acho que foi até uma questão que foi levantada pelo patrono, para que se aplique não a multa a comparação, mas o artigo 32A, que é o que a gente vem fazendo aqui. Sim, então, eu estou falando que o período. Então, eu não estou entendendo. Porque... Pelo lançamento, se a gente olhar o TEAF, esse aí de final 728, que é a obrigação acessória AI 68, ele tem um período só de 2006, ao que parece. É isso que eu estou dizendo. Uhum. Não, então, presidente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar Mas com vista... só tem uma outra pergunta. Ah, você vai pedir vista. Porque aí a gente precisa saber se o recurso do contribuinte... Se o recurso do contribuinte no principal foi admitido para discutir o mérito. Porque se ele foi, a gente não tem a definitividade. Eu acho que esse recurso... Eu imagino, mas é porque está muito ruim aqui o e-processo, mas eu imagino que esse processo já está concluído, o do contribuinte. Aí, presidente, a minha observação é só assim, porque para mim, no período em que nós temos obrigação principal e acessória, aplica-se o comparativo tal como definido na súmula 119. No período que sobrou só a obrigação acessória, aí a gente aplicaria o artigo 32A da Lei 8.212 sem problema nenhum. Sim, Mário, mas em que isso se conecta se a decadência não atingiu esse período? É isso que eu estou perguntando. Parece-me que não. Aqui é só o período, eu não sei se... Sim, não foi decadência total. Eu não consigo acessar de forma alguma meu sistema. Não foi decadência total. Nem ajudar. Pelo que eu estou vendo aqui no quadro, no relatório fiscal de aplicação da multa, a multa, por exemplo, tomou como base aqui agosto de 99, 7 de 2000.
Na verdade, eu fiz uma leitura errada, porque quando esse aí é de obrigação acessória, eles lançam só no mês em que foi feito para abranger o período todo da obrigação principal, mas ele traz como período de apuração do lançamento de AI tá. só o mês O de... período de apuração. Dá uma olhada lá, Mário. Aí fica fácil você ver já. No primeiro volume. E, Mário, lá no processo principal, eu acho que a gente tem... Peraí, só um pouquinho que o conselheiro Maurício conseguiu entrar no processo principal. Ele pode esclarecer o que aconteceu e aí a gente não precisa mais discutir. Não tem como deixar de considerar o que aconteceu no principal. O relatório fiscal do principal lá dá conta de vários lançamentos de várias NPLDs e alguns autos de infrações para cobrança de multa. Então, realmente seria prudente ver se os outros processos estariam definitivos ou não, porque não me parece que seja esse principal o único que deu asa Então, ao na lançamento. informação fiscal, Maurício, que tem aí antes do acórdão de recurso voluntário, a própria fiscalização indica esse processo como sendo o único processo de obrigação principal. Então, é só olhar a informação diz isso. Esse é Na o único... informação fiscal do processo que nós estamos julgando, Tá. indica só que ela coloca o final 05, quando, na verdade, o final é 95. Os outros números estão todos corretos. Que seria esse 35.464.004558.2006.95. E aí, é só, a única ponderação que eu estou fazendo é que, nesse principal, onde a decadência foi declarada, que se aplique o 32A. Até dezembro de 2000, é o que eu estou dizendo. A decadência foi até dezembro de 2000. Ótimo. Nós estamos tratando de 2006. Presidente, essa informação Não, de 2006 não é É correta. porque no período de A emenda não está principal correta. e no acessório, só para esclarecer o acessório. emenda não está correta. Desculpe, doutor, a gente está decidindo ainda aqui, certo? Eles já fez a sustentação e a gente vai primeiro tentar entender o colegiado, o que aconteceu. Eu só estou querendo entender o seguinte, nesse processo que está se dizendo que é o principal, da obrigação fiscal, a decadência declarada foi até 2000. Isso. Aí, presidente, aqui nós estamos tratando de 2006. Não Presidente, só está registrada. É 99 a Cecília 2006. está fora da sala, viu? 99 a 2006, presidente. Talvez tenha... É porque, como é obrigação acessória, às vezes se coloca só... às vezes coloca até data do fato gerador, só o mês do lançamento, mas aí tem as outras competências, sim. Então, seria aplicar, como nós já temos a decadência, eu até retiro a vista e aplicaríamos o 32A para o período decadente, que a senhora já viu aí, e aplicaríamos o comparativo para o que não foi atingido pela decadência na obrigação principal. Que é a portaria. A interpretação que a gente faz da portaria, né? O Maurício aqui tem uma ressalva, mas é a interpretação que a gente fazia da portaria. Bem, então já ficou entendido o que aconteceu? Sim, eu já estou pronto para julgar. O acórdão recorrido está errado o período que ele está tratando, é isso? Está errado. Ele deveria pegar todo o período de apuração, né, como é GFIP. Mas aí isso é uma coisa só de fazer um ajuste ali. Mas eu já faço esse encaminhamento, eu retiro o pedido de vista e faço um encaminhamento para aplicação do 32A no período decadente, que eu tenho certeza que, quando retornar, a conselheira Nancy vai acolher isso, porque é o posicionamento dela também, e a aplicação do comparativo no período que não foi atingido pela decadência, no caso, as obrigações principais. Certo, então vamos só aguardar. Esclarecido, então? Ficou esclarecido, então? O patrono está ouvindo, né? Não está com nenhum problema, não. Tá entendendo? Vamos aguardar, então, a conselheira retornar para a gente, então, fazer o fechamento desse processo, desse julgamento. Tadinha da Nancy. Tomara que ela não esteja julgando lá ou discutindo sozinha, né? Que da última vez ela ficou lendo... Mas é porque a gente não percebe, né? A gente vê todo mundo e não percebe que está congelado. Estou vendo aqui a relatora pôs esse período de 2006, porque no acordo de recurso voluntário também está esse período, mas não faz sentido, porque o processo é de 2006, era preciso que a gente tivesse uma evolução tão grande. Fiscalizando em tempo real, né, Pedro Paulo? Fiscalizar em tempo real. É estranho, mas isso aí sem o embargo,
Se não tiver os outros períodos aí, eu creio que fica complicado entender que se julgou Não, outra presidente. coisa. Claro que lá, olha só, está dizendo aqui, desde o relatório do acordo recorrido, referente ao período de apuração 1/11/2006 a 30/11/2006. É porque o lançamento, quando ele trata lá do período, ele pega só o mês de novembro, que é o mês onde foi feito o lançamento da I-68. Mas o objeto do 68 é toda a obrigação principal. Ah, sim, ele tem uma visão diferente do que é, por exemplo, a visão da Receita Federal, que jamais entende que a data é a data do lançamento em que se apura, mas eu já vejo que, em relação à multa, é assim mesmo, nos processos previdenciários, se entendem que é naquele momento que se apura a multa, parece-me, que é alguma coisa assim. Quando eu pego isso aí, eu coloco o período todinho. Esse aqui é o problema, a gente está aqui há um tempo já entravado nisso, e está isso, está expressamente ali dizendo que é tal período. Ora, é o período que se apurou, né? Então tem que entender que aquilo ali, aquele julgamento vai valer para tudo, senão a gente acaba induzido a erro. Então, nunca se viu assim no momento da apuração que se colocasse aquilo como o período autuado, né? O período autuado você apura no momento, mas tem que verificar o que foi mesmo o objeto ali. Mas, enfim, vamos aguardar a conselheira Cecília. O problema maior é que não há mesmo outro processo, não é isso, Mário? Não há outro processo principal. Eu estou me pautando pela informação fiscal, presidente, que da própria Receita Federal, aqui anterior ao acórdão de recurso voluntário, que diz que essa é a única NFLD de obrigação principal. Sim. Então, acredito eu que não haja outra. Eu vi a informação também. Então, eu acho que agora está bem entendido. No próprio acordo de recurso voluntário, também ele se refere ao principal, e é esse, o final 95 aqui. Ótimo. Então, vamos só aguardar a relatora. Ela sabe que saiu? Ela sabe e não está conseguindo voltar. Meu Deus. Podemos? Não sei. Podemos pensar também, presidente, em fazer como a senhora sugeriu, retornar no início da tarde, porque o processo já está definido, só falta votar, e aí precisa fazer essas ponderações para a relatora, que aí a gente pode ou dar um intervalo para aguardar, ver com o patrono se tem essa disponibilidade. Eu consulto as partes, né, a Fazenda Nacional e que é a recorrente, né, e principalmente, né, que é a recorrente, e claro, o patrono que está presente aqui fazer a sustentação, já fez a sua sustentação. Ela está aqui ligando, só um minutinho. Oi, Ana Cecília. Vou voltar. Eu estou achando que eu vou ter que sair daqui de casa, procurar outro lugar. Tá ok. Então, eu vou oferecer a oportunidade de retornar aqui às 14 horas, tá bom? Os contribuintes para terminar o julgamento. Bem, vocês ouviram aí o que aconteceu, então vamos fazer o seguinte. Tem alguma coisa barulhenta aí? Parece uma serra. Bom, obrigada. Eu então pergunto para a Fazenda Nacional e para o contribuinte se teria condição teria o interesse, né? Podemos também retirar o processo de pauta e julgar no mês que vem. Ou então, na sexta-feira, desculpe, na sexta-feira não. Hoje à tarde, nós estamos com a nossa pauta vazia, só temos uma sustentação oral. E aí, então, poderíamos, antes até dessa sustentação oral, terminar aí a leitura do voto da relatora, tá certo? Pode ser? Hoje à tarde? Eu pergunto... Da parte da Procuradoria não há nenhum óbice, presidente. Certo. Eu gostaria, então, que o patrono de business do contribuinte, doutor Daniel, se pronunciasse quanto a isso. Claro, excelência, sem problemas. Nós voltamos às 14, então. Tá, certo. Então, às 14 horas já iniciaremos com a leitura do voto. Obrigada, então, desculpem todo esse transtorno, mas o principal aqui é que nós não julgamos nada sem termos a certeza do que efetivamente ocorreu no processo. Obrigada, então. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu vou continuar aqui nossos julgamentos, vou consignar, se a conselheira não, até a conselheira entrar,
vou consignar a ausência momentânea e vou passar já, perguntar já se tem nós temos já uma outra sustentação oral, número 78 da pauta, né? Daniel Souza Santiago e Silva. É engraçado que também Daniel é o mesmo contribuinte, não. Daniel Souza Santiago de Silva. Aí eu peço, então, que verifique o nosso suporte, se já se encontra o representante do contribuinte, já para a gente ir iniciando. De qualquer forma, a conselheira conseguindo o acesso, ela pode ainda, mesmo que ela perca o relatório, ela pode se pronunciar no voto se quiser, certo? Presidente, o patrono se encontra na sala de espera. Pois não, então podemos convidá-lo a entrar. Ok, fará a convocação. Obrigada. Doutora Marilena, só para comunicar, parece que a Ana Cecília vai ter que procurar outro lugar. Sim, ela falou no telefone para mim. Por isso que eu estou tomando esse posicionamento. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Porque ir procurar algum outro acesso, né, ir para um outro lugar e chamar outra pessoa, nesse momento, vai ser ao mesmo tempo. Então, por isso é que eu vou, como nós estamos com muito concentrados, vai ter essa sustentação oral, não posso fazer a pessoa também voltar, né? Então, a gente tem já uma previsão para isso. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, doutora Marilena. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo aqui ao nosso colegiado. Vamos ver aqui, eu vou apregoar o processo. É o processo número 78, de relatoria do conselheiro Maurício, o recorrente Fazenda Nacional, interessado Casa Bahia Comercial Limitada, né? Então, vai haver a sustentação oral. Nós estamos com um probleminha de internet com uma conselheira, a conselheira Ana Cecília, que perdeu o acesso e está sem conseguir o acesso lá de onde ela estava presente. Então, agora ela está buscando uma solução para isso, deve ainda, esperamos que retorne brevemente, mas então a gente vai fazendo de qualquer forma. Ela chegando, nós vamos poder, ela pode votar, mesmo não tendo, é uma prerrogativa do regimento, que ela pode votar, mesmo não tendo assistido ao relatório, a gente pode até fazer um resumo, e aí, então, porque a essa altura, para também termos uma outra pessoa aqui, vai dar ao mesmo tempo, certo? Então, até a gente se comunicar e a pessoa também entrar, vai ser a mesma coisa. Então, vamos aguardar que ela retorne, assim, e se não, a gente vai ter que consignar a ausência momentânea. Mas, então, eu peço para o relator, conselheiro Maurício, para já iniciar o relatório, depois, então, só vai ter os seus 15 minutos para a sua sustentação oral. Muito obrigado. O senhor está no mudo, doutor Maurício. Obrigado. Presidente, recurso especial da Fazenda Nacional, da origem aqui, cuidam-se de lançamentos para cobrança das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e daquelas destinadas a terceiros, dentro sobre remunerações pagas a título de PLR, vantagens adicionais, benefícios de bonificação, refeição e bolsa de estudos, consubstanciados no debicados aí, final 114-7, 115-5, 116-3, multa por não contabilizar em títulos próprios no valor de 28 e alguma coisa aqui, né? Aí eu mencionei aqui a questão da alçada, mas com a portaria nova já está habilitado para julgamento em sessão virtual, né? Relatório fiscal encontra as folhas 104 e 123, impugnado o lançamento das folhas 12.112 a 12.154, a DRJ em Brasília julgou procedente, as folhas 12.335, 12.339, intimado do julgamento em primeira instância, o contribuinte apresentou um recurso voluntário, as folhas 12.359, 12.390. Por sua vez, a primeira turma ordinária da quarta Câmara deu provimento ao recurso para anular o acordo em primeira instância, a fim de que a peça impugnatória fosse conhecida e proferida nova decisão por meio do acordo 2401-00461. Assim sendo, a mesma DRJ em Brasília prolatou o novo acordo, mantendo-se, contudo, o lançamento impugnado, folhas 12.549 e 12.593, intimada desta nova decisão, o contribuinte apresentou um recurso voluntário, as folhas 12
12.614 a 12.639, desta vez a segunda turma ordinária da 4ª Câmara desta sessão, né, deu provimento ao recurso para excluir do lançamento dos valores referentes às bolsas de estudo, por meio do acórdão 2402.009.659, folhas 12.754 a 12.782, e designada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, as folhas 12.784, 12.811, pugnando ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que fosse reformado o acórdão recorrido, estabelecendo seu lançamento, sua integralidade, em 12 de fevereiro de 2019. As folhas 12.814, 12.820 foi dado seguimento ao recurso da União para que fosse discutida a matéria Bolsa de Estudos, Ensino Superior e Pós-Graduação. Intimado o julgamento do recurso voluntário, assim como do recurso interposto da União, o direito passivo apresentou recurso especial às folhas 12.831, 12.848, pugnando pelo seu conhecimento e provimento, de maneira a reformar o acordo recorrido naquilo que foi objeto do recurso, né, cancelando-se a exigência fiscal em sua totalidade. Em 6 de setembro de 2019, as folhas 13.035 e 13.040, o recurso não foi conhecido da sua intempestividade, inconformado, o autor interpôs o agravo de folhas 13.050 e 13.053, que foi rejeitado pela presidente da Câmara Superior, as folhas 13.055 e 13.057. Não houve apresentação de contra-razões ao recurso da União. Relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Maurício. Então, já podemos iniciar a sustentação oral. Por favor, doutor Daniel. 15 minutos. Bom dia a todos. Saúdo a todos em nome da senhora presidente, saúdo também ao conselheiro relator e à doutora Procuradoria da Fazenda Nacional. Aqui, senhora presidente, senhor relator, senhoras e senhores conselheiros, se trata de uma matéria que, imagino, seja simples já de fato conhecimento desse colegiado e no entendimento da recorrida aqui recorrente Fazenda Nacional, situação de aplicação da súmula 149, da súmula CARF 149, que estabelece que não integra o salário de contribuição à bolsa de estudos de graduação ou pós-graduação concedida aos empregados, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir à educação de ensino superior. Então, é uma matéria que, no entender da recorrida, é uma matéria sumulada, e aqui, na situação específica, entende a recorrida que seria caso de aplicação da súmula. O recurso da doutora Procuradoria ele é de dezembro de 2018, e foi admitido no início de 2019, e posteriormente foi editada essa súmula em 3 de setembro de 2019, e, portanto, o conhecimento ele nem se daria se esse recurso, no entender da recorrida, fosse trazido hoje, né, no momento posterior à súmula. Então, aqui, senhora presidente, senhor relator, senhoras e senhores conselheiros, a recorrida está presente, mas para, eventualmente, realizar algum tipo de esclarecimento de fato, porque, no entender da recorrida, o fundamento da autuação, e aí peço venha para ler um trecho do termo de verificação fiscal, o fundamento é exatamente, e aqui abro aspas, a autuação, tendo em vista que se tratam de cursos de nível superior de graduação, pós-graduação e MBA. Então, no entender da autoridade lançadora, não seria aplicável a não incidência ou isenção prevista lá no artigo 28, parágrafo 9º, a linha T da Lei 8.212 de 91. Então, sei que a pauta é extensa e não quero cansá-los com um tema que nos parece ser um tema
já conhecido, e fico à disposição, senhora presidente, senhores e senhoras conselheiras, para eventual esclarecimento de fato em relação ao que foi objeto aí do processo. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Por favor, conselheiro Maurício. Se quiser resumir, também pode. Pois não, presidente. O recurso intempestivo, né, preenchido demais pressuposto dele, já estou conhecendo o recurso. Mais à frente aqui, como se extrai do relatório fiscal, em especial dos excertos a seguir, os valores referentes à bolsa de estudo foram incluídos na base de cálculo do tributo pelo fato aparentemente único de se referirem a cursos de nível superior de graduação e pós-graduação. Aqui eu transcrevo o excerto do relatório fiscal, onde bem aponta essa única problemática aqui. Em virtude disso, foi necessário retomar a primeira relação apresentada, onde identificamos tratasse de reembolso para pagamento de custo de nível superior. Assim sendo, o custo relativo à educação superior, graduação para graduação, de que se trata o capítulo 4 do artigo 43 a 53 da 9.804, integra o salário de contribuição para efeito de incidência de contribuição previdenciária, por aí vai, né? Diante dos fatos, consideramos que, como integrantes da base de cálculo, contribuição de valor e pagamento de bolsa de estudo, tendo em vista que trata de curso de nível superior e superior de graduação e pós-graduação em MBA. O colegiado recorrido houve por bem afastar a tributação sobre tais verbas ao argumento de que o artigo 39 da Lei 9.394 incluiria a graduação e a pós-graduação no conceito de educação profissional, e aqui eu transcrevo o fragmento aí do voto condutor, do recorrido. De sua vez, a despacho de admissibilidade de 11 de fevereiro de 2019 assim identificou a divergência suscitada, e aqui, enquanto no acordo recorrido, este tipo de curso de nível superior e pós-graduação estariam incluídos no conceito de educação profissional, a qual é mencionada no dispositivo legal, e dois paradigmas para entendimento diverso, ou seja, que tais cursos não estariam abrangidos pelo que a lei denomina educação profissional do empregado. E aí, aqui eu estou trazendo para o voto a súmula 149, aprovada em 3 de setembro de 2019, e aí eu estou conhecendo o recurso, presidente, para, ao final, negar-lhe provimento em função do enunciado dessa súmula 149. Obrigada. Posso, então, tomar os votos? Tem alguma pergunta? Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, número 78 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Aí eu peço que se registre aí a ausência momentânea da conselheira Ana Cecília. Como nós vimos, ela está com probleminha de contato, de internet, aí então está buscando uma solução. Obrigada, então, doutor Daniel. Muito obrigado. Boa sessão a todos. Saúde a todos. Até logo. Até logo, doutor. Podemos, então, voltar ao curso normal da nossa pauta? O primeiro da pauta já foi julgado, né? Deixa eu ver aqui voltar aqui o curso normal. Bom, nós, então, estamos aqui na manhã do dia 24, já, na sessão da parte da manhã. O número 75 já foi julgado. E aí, o número 76 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, Nissan do Brasil Automóveis S.A., contribuinte de recursos da Fazenda Nacional. Por favor, conselheiro João Vitor. Pois não. O recurso aqui visa rediscutir uma matéria que nós decidimos na sessão passada, ou na sessão retrasada, recurso da Fazenda Nacional, que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária correspondente à disponibilização de veículos aos empregados abrangendo o fim de semana. Se a presidente permitir, eu passo direto ao voto. Claro. A matéria é bem simples. Sim, agora nós já não temos mais sustentação oral, salvo à tarde aquela que ficou, né? Mas então a gente pode, sendo matéria conhecida, não há problema nenhum. Ok.
Então, indo para o voto e tratando do conhecimento, eu entendo que evocou o sujeito passivo quando afirmou que no paradigma, melhor dizendo, que é um paradigma só, os veículos não teriam sido utilizados para o trabalho. Com efeito, ao demonstrar a divergência, a recorrente transcreveu o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma, no qual se vê que os veículos foram utilizados tanto para o trabalho quanto para fins particulares. Vou ler só o negrito ali. Nesse caso, de fato, caberia à recorrente trazer elementos de prova de que não se trataria de remuneração indireta, mas de um uso para o trabalho, o que não fez. Nesse caso aqui do paradigma, o veículo, como se pode ver aqui, também foi usado para o trabalho e para fins particulares. Ademais, os seguintes trechos do voto do paradigma são elucidativos acerca da similitude fática entre os casos, tendo o paradigma, no entanto, chegado a uma interpretação diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, onde reside a interpretação divergente que deve ser dirimida nesta instância recursal. Consideramos o percentual de 35% do valor total das despesas de veículos como base de cálculo das contribuições previdenciárias, em razão de aí os beneficiários dos veículos cedidos os utilizam durante os 5 dias úteis da semana, e dessa forma os veículos são utilizados de forma particular para cada beneficiário apenas em 52 domingos. Enfim, aquela situação onde a gente verificou, num processo que, se não me engano, foi relatado pelo Maurício, em que há o rateio da utilização do veículo para fins particulares e para fins de trabalho. O fato de a contribuinte ser uma montadora de veículos, que aqui se trata da Nissan, não se constitui em fundamento suficiente para o provimento do recurso no presente caso concreto, para o não conhecimento, tá? Eu vou alterar isso aqui. Sim. Vez que a decisão recorrida foi expressa ao afirmar que os veículos foram igualmente utilizados para fins particulares, veja-se com destaques. A decisão recorrida aplicou o enunciado da súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho e concluiu que a utilização para atividades particulares seria insuficiente para caracterizar a utilização dos veículos como pagamento de remuneração. Em sentido diametralmente oposto, o paradigma entendeu cabível o rateio de tempo feito pela fiscalização, a fim de fazer incidir as contribuições sobre o tempo em que os veículos não foram utilizados para o trabalho, mas sim no interesse do próprio trabalhador. Em sendo assim, eu voto por conhecer do recurso especial que aqui foi manejado pela Fazenda Nacional, pela Procuradoria. Bem, eu vou tomar então o conhecimento. Conselheiro, havia questionamento, não é isso? Havia. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o 76 da pauta, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Eu só peço que faça um complementozinho na ementa, viu, conselheiro? Eu sempre, às vezes, eu aqui não olho e depois eu peço algum complemento. É porque não é só essas duas características aí, como está aqui. A existência de demonstração de similitude fático-jurídica entre julgados implica o conhecimento do recurso quando evidenciada a divergência interpretativa. Tem sempre lembrado e atendidos os demais pressupostos, porque pode acontecer tudo isso e ser um paradigma reformado, um paradigma de turmas extraordinárias, certo? Então, é só para ressalvar, porque, é claro, entendemos perfeitamente e aceitamos isso. Só que, às vezes, uma ementa é usada para se dizer que é só isso, que não precisaria de mais coisa, né? Inclusive no judiciário, às vezes. Então, é só para deixar claro aqui. Claro que no seu voto deve estar dito isso, né? Que também atendeu, mas tem outros pressupostos. Pode acontecer tudo isso e não ter como conhecer aqui, né? Uhum. Tá bom? Ok. Ser matéria simulada, sei lá, não sei mais o que pode ser. Bem, só para se resguardar. Mas, enfim, agora podemos, então, passar para o voto. Por favor, conselheiro João Vitor. Discute nos autos se é cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o seguinte levantamento. É o VEF, veículos funcionários. Este código refere-se a aluguel de veículos de propriedade da empresa, empregados em consignação para os gerentes, representantes comerciais, alguns diretores e supervisores, no período de fevereiro de 2004 a dezembro de 2004.
O contribuinte foi autuado por disponibilizar veículos de sua propriedade para assegurar os empregados em horas não trabalhadas, tendo cobrado valores de aluguéis que, em média, seriam inferiores às médias praticadas pelo mercado. A fiscalização efetuou o rateio das horas em que os veículos teriam permanecido à disposição dos funcionários em horas não trabalhadas. Contrapondo-se a tal entendimento, a decisão recorrida aplicou o enunciado da súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho e concluiu que a utilização para atividades particulares seria insuficiente para caracterizar a utilização dos veículos como pagamento de remuneração. Pois bem, concordo com a decisão recorrida e adoto como razões de decidir seus seguintes fundamentos. Sobre a utilização desses veículos para atividades particulares e nos fins de semana, entendo que esse aspecto não tem o condão de caracterizar a verba como benefício indireto ao empregado, conforme tem encaminhado a jurisprudência. Aí o relator do acórdão recorrido, que foi vencedor, cita a súmula 367, a que eu mencionei, e quer dizer, agora passando ao meu voto, se o veículo é indispensável para o trabalho, não vejo por que obstaculizar sua utilização pelo trabalhador durante a menor parte do tempo em que tal utilização é dispensável, finais de semana e feriados, por exemplo, o que é inclusive reconhecido em enunciado sumular da mais alta corte da Justiça do Trabalho. O enunciado da súmula é mais benéfico ao próprio trabalhador, pois possibilita que ele utilize o veículo fora do horário de expediente. Qualquer interpretação ao contrário senso seria mais prejudicial ao empregado, pois o obrigaria a deixar o veículo parado aos finais de semana, por exemplo, obrigando a locomover-se por outros meios, o que sequer tem razoabilidade. Como sabido, a definição da natureza jurídica de salário de contribuição de uma determinada utilidade concedida pelo sujeito passivo ao trabalhador tem por critério o título a que é fornecida. Se for pelo trabalho, equipara-se ao salário de contribuição por corresponder à remuneração paga. Se a utilidade for fornecida para o trabalho, equivalerá ao meio necessário para o desempenho das atividades do trabalhador, sendo descabido empregar-lhe natureza contraprestativa. A última hipótese é que está presente nos autos, vez que a própria autoridade fiscal revela que o veículo, durante a maior parte do tempo, era usado para o trabalho, de modo que a utilização aos finais de semana e feriados ocorreu por mera liberalidade, sem que se possa cogitar do pagamento de remuneração tributável. Expressando-se de outra forma, a presente benesse fornecida pelo empregador não se destina a maior remuneração do trabalhador, mas visa permitir que ele desenvolva o trabalho de forma mais eficiente. A presente utilidade não é a remuneração a que alude o artigo 22, inciso 1º, e o artigo 28 da Lei 8.212 de 91, sendo descabida a sua inclusão na base de cálculo das contribuições ora lançadas. Isto é, não se está violando o disposto no artigo 111, inciso 2º do Código Tributário Nacional, na medida em que a hipótese dos autos não é alusiva à outorga de isenção, mas simplesmente relativa à não incidência por simples. Então, estou concluindo por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Certo. Querem discutir? Podemos tomar os votos? Conselheiro Mário. É só para fazer aqui um esclarecimento, João. O lançamento não foi sobre todo o valor, foi sobre uma parcela, né? Um percentual. Sim, foi feito um rateio. Uhum. Não, ótimo, presidente. Eu acho que a gente votou, se eu não me engano, da última vez que a gente discutiu isso, eu votei pela manutenção do lançamento, né? E vou manter aqui o meu entendimento, porque eu acho assim, o que é para o trabalho é ótimo, sem problema nenhum. Agora, pelo trabalho, não para o trabalho, mas eu acho que a utilização em períodos fora do horário de expediente e tal, como está caracterizado aí, e foi feito o rateio, aí já não é para o trabalho, é pelo trabalho, e o meu entendimento sempre foi no sentido de que incide a contribuição previdenciária, portanto, eu vou abrir a divergência para, no caso, é recurso da Fazenda, né, para dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. O lançamento já foi feito só na parte, né, só nessa parte. Tá. Chegou a Ana Cecília. Está em outro local, Ana Cecília, é isso? Tô. Obrigada pelo esforço aí para conseguir retornar. Ana Cecília, é só então para fazer aqui nós estamos... Eu peço só para o conselheiro João Vitor fazer um resumo rápido, só para que... Assim, você não participou do relatório, tem todo o direito de se abster se quiser, tá? Mas é uma prerrogativa, você pode votar, né? Não tem problema nenhum. A matéria já é conhecida e nós já julgamos. Aí eu peço que o relator só resuma, só o voto dele, o que é bem em linhas rápidas, porque é uma matéria já conhecida. Por favor, conselheiro João Vitor. Pois não, é o item 76, Ana Cecília,
contribuinte é a Nissan. E assim como num caso é seu, Maurício, que a gente relatou, que tratava de utilização de veículos, talvez... Foi 9202009407. Eu acho até que você, Ana Cília, tinha pedido vista, se eu não estiver enganado. Eu sei que acho que teve pedido de vista nesse processo do Maurício. Então, aqui no caso concreto, de forma muito similar àquele caso que foi relatado pelo Maurício, a Nissan ofereceu veículos que eram de sua propriedade para alguns dirigentes, alguns funcionários de mais alto escalão. E aí esse veículo era utilizado para o trabalho e aos finais de semana. E a fiscalização fez o rateio do tempo em que o veículo era utilizado para o trabalho e do tempo que o veículo era utilizado para o final de semana e fez a tributação, e fez incidir as contribuições previdenciárias durante o tempo em que o veículo era utilizado para fins particulares. Então, essa que é a discussão aqui dos autos, e que gira em torno também da súmula 367 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, no caso concreto, eu estou votando por conhecer do recurso, porque foi evidenciada a existência de divergência na interpretação da legislação tributária e atendidos os demais pressupostos recursais, e estou negando provimento, o recurso aqui é da Fazenda Nacional, estou negando provimento principalmente por aplicar a súmula 367 lá do Tribunal do TST. Obrigada, João Vitor. Poderia me dizer qual é o acórdão, Maurício? Você leu agora 9202-007? Maurício? Está sem áudio. Ai. O meu está sem áudio? Não, foi não, do Maurício. Está sem áudio. Que susto. 009-407. 9202-009-407, é isso? Isso. Tá, deixa eu só ver aqui rapidinho. Como é que foi? Era um processo da Motorola, né? É isso. Só um minutinho. Ainda bem que tá rápido aqui. Bem, nós estamos aqui tomando os votos, viu, Ana? Então, pedi só para fazer esse resumo para você poder participar do julgamento, se quiser, claro, né? Sempre tem a prerrogativa, se não assistiu ao relatório, não precisaria votar, se não quisesse. Conselheiro Mário abriu a divergência, né? Conselheira, então, Ana Cecília agora. Está sem voz. Ai, que susto! Esse caso é exatamente parecido, porque, assim, no outro eu lembro que tinha uma peculiaridade, eu estava tentando até abrir aqui o acórdão do Maurício, eu acho que tinha umas peculiaridades, eu não sei se o próprio contribuinte admitiu que em determinado período utilizava veículos, eu não lembro exatamente, eu só quero dar uma... Maurício, eu acho que eu anotei o número errado do acórdão, você pode só passar de novo, só para conferir isso? 009-407 o final, Ana. 9202009407. Processo inválido. Não, é porque você está botando o processo, tem que botar não botei o acórdão, as coisas. Uhum. Como a gente, de vez em quando, erra na pesquisa, sabe até onde está o erro, né? Sem precisar olhar. Aqui não me pareceu, João, nem muito diferente do outro, não. Me parece bastante... Eu acho que é igual. Pela interpretação que eu fiz, seria idêntico. Idêntico, A única diferença, e o contribuinte tenta explorar isso, até para obstar o conhecimento, ele diz assim, eu sou uma montadora de veículos, então eu tenho que fornecer o veículo para o meu... porque seria incabível que o meu dirigente usasse um veículo de outra marca. Então ele tenta usar esse argumento. Mas não é substancial. Era só para o conhecimento mesmo que ele queria, né? Tá. Para obstar o conhecimento. Certo, presidente. Eu já olhei aqui. Eu vou, então, acompanhar a divergência. Conselheiro Pedro Paulo.
Acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a divergência, presidente. Conselheira Rita. Eu acompanho o relator. E eu acompanho a divergência. Então, no 76 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento, né? Aí tem que retornar isso? Tem que retornar, presidente. É porque ele questiona, por exemplo, no recurso voluntário, o critério de rateio. Isso não foi analisado. Ele questiona porque rateou ou o que deveria... Não, ele questiona a proporção. Ele questiona a própria proporção do rateio. E a decisão recorrida nem chega nessa análise porque deu provimento ao recurso. Então, tem outras matérias de recurso voluntário que tem que ser analisadas. Ok. Ele questiona o próprio cálculo, entende? Não o fato de haver ou não a proporção. Ele questiona o cálculo. Porque, justamente, às vezes, a decisão é exatamente porque foi feito o rateio, né? Uhum. Não foi cobrado sobre tudo, né? Dar-lhe provimento com retorno ao colegiado de origem, né? Para análise das demais questões. Eu posso botar assim? Do recurso voluntário? Posso colocar? E aí você coloca sempre, presidente, para apreciação no lugar de análise. Eu coloco? Apreciação ao invés de análise. Mas é análise ou apreciação que a gente usa? Não, a gente sempre usa apreciação. Ah, sim. Não, é porque um dia eu uso apreciação, mas aí eu falei que era apreciação, você falou assim, é análise. Acho que foi ontem. E aí eu passei a usar análise. Para mim era apreciação então, mesmo. Eu já coloquei tudo apreciação aqui. Não tem problema não. Isso é de menos. Mas assim, aí você no seu voto, né, João, já diz o que é exatamente, né? Para não ficar ampliando coisa que não seria. Sim, vencidos os conselheiros João Vitor, relator, né? E Rita, que lhe negaram, né? Recurso da Fazenda, provimento. Aí, então, eu posso designar quem era o outro, hein? De quem era o Maurício. outro? Maurício, posso designar você? Sim. Designado, é a mesma coisa, né? O conselheiro Maurício. Certo. Aí, então, seguindo aqui na nossa pauta, nós temos julgamos 76, agora seria o 77 da pauta, seria de minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Bradesco Asset Management S.A., distribuidora de títulos e valores imobiliários. Ele foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. Aí, então, teríamos 78, já julgamos, foi aquele da Casa Bahia, e agora, então, passamos para o meu 79 e 80, que eu acho que eles são idênticos e eu acho que vai ser muito rápido. Antes ainda do nosso intervalo, acho que podemos fazer isso. O intervalo também, eu espero que seja bem rápido. E, se quisessem até abrir mão do intervalo, por mim não teria problema. Mas se fizer, fazemos um intervalo menor, até por causa dos problemas que tivemos hoje e que hoje é o nosso último dia, temos que terminar. Temos, assim, fazer o máximo possível para chegar bem próximo do julgamento de todos os processos. Bem, eu já coloquei aí, né, é o 69, é o número, acho que eu já coloquei, 79 e 80. Eles são processos idênticos, e aí a gente já pode julgar os dois, 79 e 80, conjuntamente. Vou só abrir aqui. Aqui é uma série de processos, né, a mesma ação fiscal que originou uma série de autuações, e aí eu estou aqui com as duas de obrigações principais terceiros. Né? Esse e o outro, no outro processo eu marquei qual é o debit card do outro processo.
Aí, se permitirem, como tem uma questão de conhecimento, eu já passaria para o voto nessa parte, para que, aí, se então ultrapassarmos, aí a gente pode adentrar o mérito. Pode ser? Bem. O recurso especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas contra-razões tempestivas. Trata-se do debitcard número tal, e o outro é um outro debitcard, mas é a mesma coisa também terceiro. Referente a contribuições previdenciárias a cargo da empresa, destinados a terceiros, FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI, incidentes sobre férias no período de 12 de 2004 a 9 de 2008. A fiscalização entendeu que uma concessionária de energia elétrica, não obstante tratar-se de autarquia, sujeitar-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, e nesse passo efetuou o lançamento das referidas contribuições. O relatório fiscal está na página 26 a 36. Aqui, então, só uma questão, nós aqui, esse processo já tinha vindo para a pauta, e aí a gente verificou que tinha uma matéria, aquelas matérias que são colocadas no final, e assim, sem paradigma, não sei nem se tinha paradigma ou não tinha, mas que não tinha sido trazida no despacho, que tinha sido dado seguimento, e aí, obviamente, nem voltou para o contribuinte para nada, então foi como resolução para análise dessa outra. Então, ó, foi prolatada, distribuído o processo na Câmara Superior, constatou-se a existência de matéria suscitada pela recorrente e não analisada quando do exame. Assim, foi prolatada a resolução, essa daqui nesse processo, no outro processo é outra resolução, determinando o retorno dos autos à Câmara recorrida para complemento do exame, que era cálculo da multa com base... Assim, ainda que se entenda que é devido, a multa deveria ser calculada com base no 61. Né? E aí, quanto a essa segunda matéria, foi negado o segmento conforme o despacho de admissibilidade complementar nos dois processos. Só para esclarecer essa questão. Aí, então, estamos aqui diante dessa matéria que teve segmento, já contando com o complemento, né? A exigibilidade de contribuição previdenciária destinada a terceiros no caso de prestação de serviço de distribuição de energia elétrica por autarquia. Certo? Então, na época dos fatos geradores, ela era uma autarquia, depois até alterou-se. Mas esse serviço foi prestado com cobrança de tarifa. É um serviço de distribuição de venda de energia elétrica com cobrança de tarifa. O colegiado recorrido decidiu pela procedência da contribuição para os terceiros ao argumento de que, em que pese tratar-se no período do lançamento de uma autarquia, o sujeito passivo, ao exercer atividade econômica no setor elétrico, mediante concessão e com a cobrança de tarifa, estaria sujeito ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Aí está aqui a parte do voto que diz isso, tá? Eu coloquei aqui, marquei, certo? Essa parte toda que está dizendo que o fundamento, né, pelo qual foi mantida essa cobrança. O sujeito passivo sustenta que, durante o período autuado pela fiscalização, estava constituído como autarquia, enquadrando no FPAS 582, nos termos da IN 3 de 2005, indicando como paradigma o acordo 23.01.01.591. Em sede de contra-razão, a Nacional alega, dentre outros argumentos, a inexistência de similitude fática entre o acordo recorrido, que não seria hábil, e o paradigma, que não seria hábil a comprovar a alegada divergência. Com efeito, tratando-se de discussão acerca da natureza jurídica da empresa concessionária, bem como da atividade por ela desempenhada para fins de aplicação da legislação tributária, é imprescindível que se verifique as situações fáticas presentes em cada um dos julgados em confronto, a ver se haveria similitude entre elas. Inicialmente, cabe pontuar que, nesse contexto, o paradigma apto, no meu entender, né, a demonstrar a alegada divergência, seria representado por julgado em que, diante de situação fática similar a do recorrido, a atuação de empresa prestadora de serviço público de competência da União, distribuição de energia elétrica, poderia ser até outro tipo de serviço, mas assim, de preferência do mesmo, por meio de concessão e com cobrança de tarifa. Foi essa a situação, ela tinha concessão e cobrou tarifa. Se entendesse pela impossibilidade de exigência de contribuição de terceiros. Para demonstrar a divergência, o recorrente limitou-se a transcrever a ementa do acordo. A ementa, a única coisa que diz em relação a isso é assim: empresa pública, atuação na condição de agente público, atividades típicas do poder estatal, não exploração de atividade econômica, regime jurídico tributário equivalente ao das autarquias e órgãos da administração direta, não recolhimento das contribuições sob a rubrica de terceiros.
Então, as empresas públicas que desempenham atividades típicas do poder estatal, inclusive nas funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica, submetem-se ao regime jurídico semelhante ao das autarquias, podendo se beneficiar de incentivos fiscais não concedidos às pessoas jurídicas de direito privado. Assim, mostra-se correto a informação à autoridade fiscal no FPS 582 aplicado aos órgãos do poder público equiparados. Então, aqui, na verdade, é uma empresa pública, né? E a atividade que ela está falando aqui, pelo menos que ela está citando, fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. Nada tem a ver com distribuição de energia elétrica, de serviço público, com contratos de concessão e cobrança de tarifa. Aí aqui, para mim, já essa ementa já não demonstraria, porque o ônus de demonstrar divergência é do recorrente. Para mim, já não demonstraria, mas eu vou até lá, até o que ela cita ali, fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. Vamos ver se lá dentro tem alguma coisa que poderia, que quem tinha que ter sido ter feito isso seria o recorrente, né? O ônus é dele. Mas eu ainda vou lá, compulsando o inteiro teor do voto condutor, do paradigma, verificar quem é essa empresa. É a Codevasp, é a Companhia de Desenvolvimento Vale de São Francisco. É uma empresa específica que foi criada para desenvolver desenvolvimento regional, nesse caso, o Vale de São Francisco. Então, aqui, olha, vejam que toda a atividade dessa empresa nada tem a ver com essa prestação aí de serviço público por concessão e com cobrança da tarifa. Principalmente na parte daqui, ó. Outro ponto, veja que como foi colocando aqui porque que lá entendeu-se que ela não deveria ser cobrada, né? Outro ponto, pela cobrança de terceiros. Assim, outro ponto que não pode ser deixado de lado, a condição de dependência financeira da Codevasp. Ainda que a lei tal afirme serem recursos da empresa, receitas operacionais, patrimoniais, produtos de operação de crédito, o fato é que vem recebendo recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital da União, conforme provou nos autos do processo sob análise, preenchendo o conceito de empresa estatal, dependente previsto na lei complementar tal. Então, eu entendo aí que é uma situação absolutamente específica, esse que foi trazido como paradigma, né? E realmente não entendo que se preste para demonstrar a divergência. Aí, de plano, constata-se que o atuado, no caso do paradigma, é empresa pública com características peculiares, traços da Codevasp, companhia que atua na função estatal de promover o desenvolvimento de determinadas regiões, realizando tarefas típicas do Estado e sem exploração da atividade econômica. Outra questão específica apontada no voto condutor para é a dependência econômica da Codevasp de recursos provenientes da União, além do que, por ser companhia de desenvolvimento, fica excluída do recolhimento de contribuições para terceiros. Havia uma exclusão específica da Codevasp nessa IN aí, artigo 189. Então, eu entendo que, no caso ocorre depois da situação fática bem diversa, já que, repita-se, a causa da manutenção da exação destinada aos terceiros foi a atuação do sujeito passivo com a atividade, com a exploração econômica, mediante cobrança de tarifa, além de não haver dependência financeira da União, tampouco a sua classificação como companhia de desenvolvimento. Então, eu, com essas considerações, eu não estou conhecendo do recurso, isso para o 79 e o 80, que são idênticos. Alguma dúvida? Posso tomar os votos? Bem, conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Cada vez que para assim, me dá um frio. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acho que o paradigma tinha que ser relativo a uma ainda que fosse uma empresa pública, mas que prestasse serviço de energia elétrica. Né? Perfeito. Eu estou mais concentrada exatamente nisso. Assim, e até para mim podia até ser um outro tipo de, assim, melhor energia, mas se fosse um outro tipo de prestação, mas assim, com contrato de concessão e com cobrança de tarifa, para poder, isso foi a raça decidente basicamente aqui do recorrido. Bom, conselheiro, aí você então está acompanhando, João Vitor? Isso, acompanhando. Maurício. Conselheiro Maurício. Acompanho, conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita.
As pessoas jurídicas tinham que ter a mesma natureza, né? Para a gente poder chegar na conclusão. Eu acompanho. Bom, então, 79 e 80, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Aí o 80, idem ao 79, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora vocês querem fazer um intervalozinho rápido até às 11, pode ser? Pelo menos a gente ter direito às nossas necessidades básicas e o nosso cafezinho, tá bom? Às 11 horas a gente volta e a nossa... Até às 11? Para mim. Não, são é 10h30? Não, até 10h30, né, que eu falei. Bom, deixa eu ver aqui. 10h35 agora. 10h45, tá certo? Okay. É porque eu fico olhando no celular que tá certo. 10h45, 10 minutos, e aí a gente pode avançar um pouquinho no almoço para ver se a gente pelo menos termina essa pauta da manhã. Obrigada. Podemos então interromper a gravação, por favor, nosso suporte?